Olá, eu sou a Corina da Tampa Bay Realty e hoje eu tô aqui na USF, a University of South Florida, com os brasileiros que trabalham e estudam aqui nessa universidade incrível, a melhor universidade aqui da região de Tampa Bay. Então, vou pedir para vocês se apresentarem, a gente vai fazer hoje uma conversa super informal para contar para vocês como é estudar aqui, como é a vida no campus, fora do campus, o que eles acham de Tampa. E fiquem à vontade de falar o que é ruim também, os pontos negativos e positivos, porque o pessoal quer saber mesmo é da vida real. Então, começando com a Heloísa. Bom, eu sou a Heloísa, eu sou uma estudante de inglês acadêmico e eu acabei de chegar em Tampa, estou fresquinha aqui. Meu nome é Luciana, eu faço mestrado na área de educação. Eu estou aqui há 1 ano e 2 meses. Meu nome é João, eu sou recém-graduado aqui da USF, eu fiz o meu undergrad em Mass Communications e hoje eu continuo trabalhando aqui na faculdade para essa empresa que é parceira chamada Into USF. Meu nome é Gustavo Chiappetta, eu estou aqui há mais ou menos há 2 anos, terminando o meu mestrado na área de engenharia e estou me graduando agora. Legal. Antes, vou fazer umas perguntas primeiro para você, João, mas antes, alguém quer falar pra gente onde a gente está? O que tem aqui atrás da gente? A gente tem uma prainha aqui atrás, é um ambiente bem gostoso para os estudantes darem uma descansada dos estudos e relaxar um pouquinho. Hoje está muito frio, mas tem dia que está muito sol, a gente pode dar uma relaxada nas redes e conversar um pouquinho com os amigos. Então, legal. A faculdade tem vários ambientes para os alunos descansarem, fazerem atividades e também estudarem. Então, João, vamos começar com você, que você já tem mais experiência, já é formado. Você trabalha agora aqui na universidade, então conta um pouquinho mais da sua história pra gente. Isso, então eu vim para a USF em 2016, eu não sabia o que eu ia estudar no Brasil, e aí eu sabia que vindo para os Estados Unidos eu teria a oportunidade de mudar de major, sem precisar realizar um cursinho ou sem precisar estudar para alguma outra faculdade, algum outro vestibular. E eu acho que eu fiz a melhor escolha, porque quando eu vim para cá, eu acabei me conectando com bastante gente dentro da Into USF, eles me receberam super bem. E hoje eu estou bem conectado, eu fiz um network bem legal aqui dentro, eu conheci pessoas por fora da faculdade também, e eles todos me ajudaram nessa minha trajetória acadêmica e profissional. Então não poderia ter alguma outra oportunidade melhor que essa. Foi muito bom. Ah, bacana. Obrigada, João. Vamos começar então, tô até com uma colinha aqui. Algumas perguntas que a gente mais recebe no nosso canal de brasileiros que estão pensando em vir para a Flórida e estão considerando a região de Tampa. Então a primeira pergunta mais frequente é: para fazer qualquer curso na USF, é preciso ter um visto de estudante? Como é que funciona? Eu acho que como eu acabei de fazer isso, eu acho que eu estou apta tá mais fresquinho. Com certeza, sim. Para estudar aqui na USF, você precisa de um visto que se chama F1. E no caso, como eu que trouxe a minha família, eu tenho uma extensão de F2 para minhas filhas. Tá? Isso, assim, é essencial e é obrigatório. E qual a melhor maneira quando você está lá no Brasil? Você faz sozinha? Você contratou uma empresa ou contrata a universidade? Isso é uma pergunta bem interessante, porque quando eu decidi, vir para a USF, eu fiquei meio perdida nesse sentido. Porque quando eu fiz a minha faculdade há alguns anos atrás, eu tinha uma agência, enfim, pai e mãe que acaba resolvendo tudo isso. Então eu acabei conseguindo fazer tudo sozinha, pesquisando em canais igual os de vocês. Então, assim, as informações que a gente consegue hoje pelo YouTubers e online é muito interessante. Você acaba conseguindo fazendo tudo sozinha. Eu fiz tudo sozinha. Então eu aconselho que se alguém for procurar alguém, que essa pessoa seja séria para dar os conselhos certos e as direções corretas. Existem algumas empresas que cuidam disso, inclusive a gente até apresenta e pode entregar o contato para vocês, empresas idôneas que fazem esse tipo de processo. É óbvio que tem um custo, fazendo sozinha é uma maneira talvez a mais affordable, né? Mais acessível. E você tem alguma coisa para adicionar nisso? Sim, eu acho que a Into USF oferece um serviço bem interessante, uma assessoria bem interessante na hora da aplicação, porque se o aluno está interessado em vir para cá e ele quer fazer por conta própria, ele pode ter um pouco de ajuda dos nossos serviços, do pessoal da Into USF, porque a gente oferece serviço que vai ajudar você a fazer uma entrevista na hora de conseguir o visto de estudante lá no consulado.
A gente tem consultores que depois que você manda todos os seus documentos, eles podem falar para você aquilo que falta, quando que você pode começar, o que mais você pode conseguir, como por exemplo, bolsa de estudos. Então a gente tem esse apoio também que pode ser O brasileiro pode conseguir bolsa de estudo aqui na USF? Pode. Eu sou um exemplo, eu vou falar para você. Então fala pra gente. A minha experiência no Brasil é como professora de inglês. E eu estava em busca de um curso de mestrado para sair um pouco daquela rotina de classe, de sala de aula. E quando eu pesquisei o College of Education aqui da USF, eu fiquei encantada com a variedade de cursos que eu poderia fazer em relação a ensinar inglês como segunda língua. E coincidentemente eu entrei em contato com o João antes de eu vir, quando eu comecei a pesquisar sobre Tampa, e a Corina. Meu marido entrou em contato com a Corina e depois nós ficamos aí em contato mais referente à casa, né? Onde morar, onde alugar, que também é algo bem interessante, né? De a gente falar. Mas o meu primeiro semestre eu vim, apesar de ter o GPA para fazer a entrada direta para a USF, depois de muitos anos sem estudar, eu preferi ter o contato e o apoio da INTO. A INTO USF é um centro muito importante para o aluno internacional, porque o João deve falar depois, mas a gente tem um apoio muito importante, não só na área acadêmica, com tutoria e advisors, mas nas outras áreas de saúde e imigração. Então eu senti esse conforto, porque eu era coordenadora de high school e de repente eu estava do outro lado da mesa como aluna. E eu senti esse conforto e esse apoio aqui. Então, o primeiro semestre, eu, através do meu GPA, do meu background aí acadêmico... Explica só para quem não sabe o que é o GPA. O GPA é um cálculo que é feito, uma média das suas notas. Então, para você fazer a entrada de 0 a 4. Isso, de 0 a 4, obrigada. Para você fazer uma entrada numa universidade americana, você não precisa fazer o vestibular, mas você precisa ter alguns requisitos. Um deles é a média de corte, que seria assim como a gente fala no Brasil, uma média de corte dentro desse GPA de 0 a 4. O meu GPA era 3.8 e eu consegui 40% de bolsa pela INTO USF para fazer já o meu primeiro semestre do mestrado. Aqui, me relacionando, conversando com um, conversando com outro, eu descobri que o governo brasileiro, assim como outros governos, tem um acordo com a universidade e eu consegui a bolsa como residente, que chama Latin American and Caribbean Scholarship, e eu paguei o meu segundo semestre como in-state, ou seja, como residente, então eu paguei 50% da bolsa, aliás, do custo. E conversando com o meu departamento, que é o College of Education, eu solicitei os outros 50% da bolsa e, graças a Deus, eu consegui justamente pelas minhas notas, pelo meu sucesso aqui na USF. Então, esse semestre agora, eu vou pagar simplesmente as taxas do campus, que são mínimas. Que legal, então, parabéns! É possível. É bem então, possível. A dica é pesquisar quais são as opções, entrar em contato com a INTO USF, que pode te guiar nesse processo, e saber que existe a opção, porque muita gente não sabe nem que existe a opção. E só para deixar esclarecido, a Heloísa faz o inglês acadêmico, é o inglês como segunda língua, é curso de inglês mesmo. Isso, para depois eu escolhi o que eu vou fazer. Você tem como dividir valores com a gente? Isso é uma coisa que vocês podem falar? Não sei, Custo? Pode falar. A gente tem vários documentos, está tudo no website também. Mas assim, já tocando no inglês acadêmico, Tá. A gente chama de Academic English o programa. E ele é um programa focado para estudantes que estão pretendendo realizar ou uma primeira graduação nos Estados Unidos ou fazer um mestrado. Então, como a Heloísa falou, ela está procurando fazer o Academic English agora, para depois decidir se ela vai querer estudar alguma Entendi. outra coisa. Então, Um plano a a longo gente prazo. prepara o aluno no Academic English
para ele poder falar, para poder ter uma leitura muito boa, uma escrita muito boa, para depois conseguir escolher qual vai ser o curso. E aí o Academic English tem um curso de tuition de 7.500 por semestre, mas para todos os alunos que estão de Latinoamérica, da América Latina, a gente está oferecendo 15% de desconto. Ah, legal. Então é $7.500 o semestre, e agora, quando vocês entram em contato com o João, que é o único brasileiro que cuida disso na Into USF, 15% de desconto. É preciso saber ter inglês básico, intermediário, para qualquer um? Qual que é o requerimento? Para você realizar o Academic English, na primeira semana a gente vai fazer uma avaliação do seu inglês, e aí você vai ser colocado em um nível. Depois de passado esse nível, você pode ir até o nível 5 ou nível 6, se você quiser ir para o mestrado. A Into USF ainda oferece outros programas, não só o Academic English. Então, se as pessoas querem fazer uma primeira graduação ou uma pós-graduação, a gente pode oferecer essa ponte para o aluno, e aí ele vai poder realizar essa prova no final do Academic English para poder entrar nesse programa de Pathway. Ou, se ele não quiser optar por fazer o Academic English, ele pode fazer a submission, enviar os resultados das provas do TOEFL, ou do IELTS, ou do IELA, ou do Duolingo, que são provas de inglês, e a gente pode avaliar essas notas, assim como o GPA que a Luca comentou com a gente. O aluno precisa ter um GPA de 2.5 no mínimo, que seria mais ou menos ali uma nota 7, 8 no Brasil, e aí a gente vai avaliar essas notas e ele pode entrar para o Pathway, que já dá todo o direito à entrada na USF, depois de um ano ou de um semestre. Então o aluno já vem para o Academic English, já pode fazer o PEFO e já entra no USF. O Gustavo é um bom exemplo, né, Gustavo? Como é que você fez? Como é que foi essa eu fiz o Standard Pathway, onde eu fiz um ano de INTO, mesclado com as aulas da própria universidade. E eu precisei fazer o GMAT ou GRE, e dependendo do seu curso, você tem que fazer essa nota e tem que ter uma nota mínima para poder entrar, no caso, no college. O meu college era de engineering, então eu precisei do GRE. E a INTO me preparou tanto para essa prova, quanto no próprio embasamento de inglês, porque há muitos anos eu realmente não praticava inglês e tudo mais. Então eu fiz um ano de Pathway com as matérias da graduação, e passei no GRE, passei no caso que a gente chama de Progression, que é quando você deixa de ser um aluno INTO e vira um full USF student. E pronto, e agora estou fazendo o meu último ano. Mas mesmo assim, ainda posso recorrer, sempre tenho contato com o pessoal da INTO, tanto que também trabalhei na INTO como orientador. E como o João também, sempre a gente pode ter os tutores, acesso ao próprio building da INTO. Então, assim, mesmo depois de ser da INTO, você não deixa de ser, você continua com ela. Então. Uma vez na INTO, para sempre INTO, é isso? O que eu acho importante ressaltar do Pathway da INTO é porque o aluno, a Heloísa está fazendo só o inglês, mas o Gustavo, ele fez o inglês e as matérias já do mestrado. Então, você tem o tempo de graduação do mesmo tempo que o aluno que entra diretamente. Só que você tem um centro para te dar apoio, não só acadêmico, mas como todo outro apoio. E a gente acaba fazendo uma família ali muito... um ambiente muito familiar, porque é um centro de apoio para aluno internacional dentro desse campus gigante. Então, já que a gente está falando de Tampa, por que vocês escolheram Tampa? Por que vocês não foram para em outro lugar? Conta um pouquinho dessa escolha. Não, na verdade eu escolhi Tampa primeiramente foi pelo clima, né? E eu te conheço já há muito tempo pelo canal. Então, assim, me encantou realmente a cidade. Uma vez que você tem foco na onde você quer ir, aí eu comecei a escolher as universidades, as escolas de línguas para estrangeiros que eu poderia ir. E eu encontrei o USF e vi o campus, vi a infraestrutura que oferecia, e mesmo do Brasil também já entrei em contato com o João, e eu me encantei. Assim, é um campus realmente extraordinário que te oferece não só nessa questão realmente de seguro, de saúde, de entretenimento. Outro dia eu estava numa aula latina, né? Então, assim, tanto a questão de esportes é muito forte, eu achei extraordinário. Bom, a gente vai parar um pouquinho essa entrevista por aqui, porque tem muito mais.
Então fiquem atentos para o próximo vídeo em que a gente vai terminar essa entrevista falando um pouquinho também sobre housing, acomodações, como é morar aqui em Tampa e um pouquinho também sobre o Brasa. Até a próxima!